Olá, nessa nossa aula nós vamos tratar sobre a avaliação. Nós vimos que o planejamento estratégico é muito importante para as organizações, mas é preciso saber se ele está funcionando. Depois do controle que foi visto na nossa última aula, o próximo ponto a ser tratado é exatamente esse, a avaliação. Vamos compreender um pouco mais como ela funciona. Vejamos alguns fundamentos da avaliação. A utilidade da avaliação enfatiza o processo. Deve ser útil a todos os envolvidos. Uma avaliação que não serve para que todos os envolvidos possam conhecer o que está sendo planejado, perde a sua utilidade. Tem que ter também viabilidade, ou seja, possibilidade de execução em todas as dimensões. Deve conferir exatidão, ou seja, deve ser corretamente conduzida. E a ética é para que ela se realize se for apropriado fazê-la, se for justo e não ferir os valores. Vamos contar aqui uma historinha para a gente entender um pouco qual é o conceito de avaliação. Lógico que é uma história fictícia. No princípio, Deus criou os céus e a terra e, ao observar o que havia feito, disse: Vejam só como é bom o que eu fiz. E esta foi a manhã e a noite do sexto dia. No sétimo dia, Deus descansou. Foi então que o seu arcanjo veio e lhe perguntou: Senhor, como sabe se o que criou é bom? Quais são os seus critérios? Em que dados baseia o seu juízo? Que resultados mais precisamente o Senhor estava esperando? O Senhor, por acaso, não está por demais envolvido na sua criação para fazer uma avaliação desinteressada? Deus passou o dia pensando sobre estas perguntas e à noite teve um sono bastante agitado. No oitavo dia, Deus falou: Lúcifer, vá para o inferno. E assim nasceu, iluminada de glória, a avaliação. Esse texto é de Michael Kim Patton. Vejamos as abordagens avaliativas. Existe a pseudo-avaliação, que é uma avaliação tendenciosa e favorece pretensões e propósitos. São avaliações em que as perguntas ou os critérios abordados são tendenciosas. A empresa ou a pessoa que está aplicando o questionário tem um objetivo e as perguntas são formuladas para que esse seu objetivo seja alcançado. Existem as quasi-avaliações, que priorizam a verificação de hipóteses, a experimentação e a constatação de congruências de resultados e objetivos. Essas quasi-avaliações partem da premissa de que existe uma hipótese, ou seja, existe uma resposta, e as perguntas são feitas exatamente para se chegar a essa resposta. E as verdadeiras avaliações. O julgamento é um lugar central no processo. Nessa, as pessoas esperam as respostas para poder fazer o julgamento. Mas o que é avaliação? Segundo Kepner e Tregor, a avaliação é um processo a ser examinado a partir de sua gravidade, urgência e tendência. Já segundo Costa, o resultado da avaliação combinada desses três fatores permitirá ordenar os eventos por grau de interesse ou de relevância, permitindo descartar, de início, aqueles de pequena gravidade ou de baixa ou nenhuma urgência e de tendência declinante. Vamos conhecer algumas vantagens da avaliação para o planejamento estratégico. Conforme elencado, são inúmeras as vantagens que a avaliação oferece ao planejamento estratégico. Utilizar essa ferramenta, acima de tudo, é uma garantia de que as ações estabelecidas serão analisadas e reavaliadas se necessário. O feedback é uma possibilidade de retorno que as pessoas envolvidas no processo darão para a equipe de trabalho do planejamento, podendo desta forma ser efetivada uma averiguação constante dentro e fora da equipe do planejamento. O monitoramento das ações, além de objetivar qualidade, faz com que haja preocupações com o desempenho, que também será monitorado na avaliação. Outro ponto muito importante elencado é
a possibilidade de melhor escolha possível das pessoas que trabalharão no planejamento e organização. Desta forma, escolhendo-se os melhores recursos humanos para o perfil da empresa. A preocupação com a gestão financeira do planejamento estratégico é muito abordada na avaliação, inclusive para evitar-se o desperdício de recursos em ações pouco eficazes ao objetivo final. Quando existe uma análise sobre possíveis resultados, especialmente em organizações onde o planejamento não é uma realidade, o argumento do resultado leva a uma consciência de que o planejamento estratégico poderá estar oferecendo à organização, mas para isso é necessário o demonstrativo por parte da equipe do planejamento. Por fim, é possível, através da avaliação, discutir sobre a previsibilidade de possíveis resultados positivos para o planejamento estratégico da organização. Para que isto ocorra de maneira harmônica, a empresa precisa ter a cultura de que o planejamento transforma a realidade. Se bem implementado, e a avaliação constante dentro do processo de planejamento estratégico, diminui e muito o risco de haver resultados negativos futuros para a empresa e ou de o planejamento estratégico não dar certo. Questões importantes são tratadas na avaliação, especialmente as dificuldades e os pontos negativos a serem modificados, o que é típico do planejamento. Portanto, a avaliação é uma ferramenta obrigatória para que haja uma boa implementação de ideias trazidas no planejamento estratégico e, assim, possam gerar resultados de mercado e organizacionais. Se você não pode medir, você não pode gerenciar. Aqui claramente percebe-se que a importância de que a avaliação permite medir e, assim, tomar a melhor decisão gerencial possível para a empresa. Segundo Certec, Guindani e Martins, a avaliação e o controle estratégico visam implementar a estratégia através do estabelecimento de indicadores de desempenho. Portanto, a implementação de qualquer estratégia estabelecida no planejamento necessita de prévia avaliação sobre as suas variáveis antes de ser implementada. Antes de mais nada, é o estudo do passo a passo até o resultado final. Dentre as variáveis e possibilidades em relação ao controle e avaliação, tem-se alguns tópicos importantes para reflexão dentro do planejamento estratégico. A avaliação do pessoal, avaliação de ações, avaliação técnica, avaliação de risco, avaliação de recursos financeiros, avaliação da estrutura para o planejamento, avaliação de contrato, avaliação de escopo, avaliação de tempo, avaliação de qualidade, avaliação da comunicação que será utilizada, avaliação da integração dos grupos de trabalho, avaliação de possíveis aquisições durante o planejamento, avaliação sobre as partes interessadas, receptividade e envolvimento. Analisando os tópicos elencados, percebe-se claramente que a avaliação faz um monitoramento profundo do planejamento e assim assegura para os empreendedores a possibilidade de um planejamento eficaz para a organização. Impactos da descentralização para avaliação e organização. Percebe-se que o processo de descentralização favorece uma organização e a avaliação ganha uma eficácia maior e uma velocidade para que suas atribuições e consequências sejam percebidas nos resultados organizacionais. Interna e externamente, uma empresa poderá obter informações sobre o andamento de ações e projetos, especialmente para que sejam evitados o retrabalho e os resultados de mercado possam ser melhor acompanhados pela empresa e com uma conexão política descentralizada da organização. Quando existe um somatório de esforços dentro da organização, a partir de áreas e recursos humanos distintos, tem-se um cenário ideal para o planejamento estratégico e qualquer outra forma de planificação. Anteriormente verificou-se a descentralização e sua relevância dentro do planejamento e as suas consequências para a organização interna e externamente.
A temática que será analisada nesse tópico é a integração, a qual possui um vínculo direto com a descentralização administrativa e é fundamental também para o planejamento estratégico de uma empresa. Essa integração, portanto, será caracterizada pela comunicação interna favorecida, tomada de decisão compartilhada, conhecimento da realidade interna e externa da empresa pelo grupo todo, maior conhecimento dos departamentos, velocidade na construção do planejamento, velocidade na tomada de decisão. Empresa integrada constrói o planejamento estratégico com maior disseminação da informação e, por fim, socialização de metas faz com que a empresa busque de forma motivada alcançar seus resultados. A avaliação, integração e a utilização de ferramentas tecnológicas para o planejamento estratégico. Velocidade na coleta de informações, velocidade na comunicação, comunicação com fidedignidade de informações para o planejamento, avaliação e controle, integração de pessoas e processos com rapidez e eficiência, facilita as proposições para a construção de ações dentro do planejamento estratégico, aproxima níveis hierárquicos pela comunicação, como é o caso das TICs, tecnologias de informação, e a comunicação com as redes sociais, exemplo Skype, WhatsApp, Facebook, desburocratiza e oferece velocidade, como é o caso de um software customizado para uma organização, e facilita a distribuição de tarefas e responsabilidades. A decisão pela escolha de uma ferramenta tecnológica é um processo que precisa ser discutido na organização, em função da realidade de cada setor. Os responsáveis pelo planejamento estratégico e os departamentos de uma empresa precisam dialogar para que aconteça uma maior integração entre as pessoas e a área. A importância da avaliação para acompanhamento e controle do ambiente. Quando pensamos sobre o ambiente de trabalho, é necessário analisar o ambiente interno da organização, bem como o mercado em que a empresa está atuando. A relação entre funcionários de todos os níveis hierárquicos, fornecedores, clientes, comunidade, governo, acionistas, etc., é que definirá as características do ambiente organizacional. A qualidade dos produtos e serviços prestados, bem como a comunicação da empresa, dependem desse ambiente. Internamente, os fatores motivacionais são decisivos para que a empresa tenha um ambiente saudável, onde as pessoas se relacionem bem e que estar na organização seja prazeroso para o funcionário. Externamente, as relações mercadológicas com clientes, fornecedores, prospecção de novos consumidores, pós-venda, também necessitam de pessoas motivadas e que conheçam a empresa como um todo e seus produtos e serviços para obter sucesso nesses relacionamentos. Acompanhar o dia a dia do ambiente da empresa é fundamental para o autoconhecimento institucional, bem como para monitorar o mercado. Quando existe uma relação de confiança entre os funcionários de uma empresa e a gestão, o clima tende a ser positivo e, com isto, um ambiente de trabalho saudável. Neste tópico, analisamos questões referentes à avaliação, dentro do planejamento estratégico, suas implicações e consequências para a organização. Também efetuamos uma análise do impacto para os processos, comunicação interna, descentralização e a integração. Outro ponto importante abordado foi a utilização de tecnologias, como elas facilitam a avaliação de cada etapa do planejamento estratégico, bem como os benefícios para a organização como um todo. A organização dos trabalhos do planejamento estratégico, o alinhamento de equipe, bem como ações propostas e em implementação, são verificadas pela avaliação, a qual está inserida no contexto do controle. Esta é uma ferramenta de grande potencial para alinhamento do trabalho em uma organização e construção de seu planejamento.